Graça e paz, queridos, que honra, que prazer imenso estar nessa noite com os amados irmãos através desse tão especial momento que o Senhor tem nos presenteado. Estamos com um tempo precioso, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de conquistas. Nós estamos vendo no mundo inteiro as notícias, claro, estamos vivendo exatamente em julho de 2021, quantos problemas, quantas tragédias estão acontecendo ao redor do mundo. Isso é notícia, isso é fato, está bem próximo a nós, alcançando às vezes nossos próprios amigos e irmãos, como alcançando aqueles que são mais distantes de nós pelas notícias. Estamos vendo o mundo, como diz a palavra profética, cambaleando, sendo sacudido. Uma hora nós ouvimos a respeito de pandemia, outras a respeito de enchentes na Europa, ou saques na África, que é onde nós estamos vivendo agora. E hoje, especialmente pelos meios de comunicação, as notícias correm velozmente. Mas tudo isso, sendo uma realidade, sendo um fato, nós precisamos entender que todas estas coisas e aquelas que nós nem sequer ouvimos pela mídia, nem sequer chegam aos nossos ouvidos, as notícias, elas já foram de antemão profetizadas, porque Deus disse que os últimos dias serão dias difíceis. Nós estamos ouvindo por todos os lados pessoas falando a respeito do princípio de dores, do quadro profético que está se concretizando, que está acontecendo no mundo. Mas é importante que a gente concentre a nossa atenção naquilo que é a palavra, naquilo que é a verdade. A palavra já nos advertia. Jesus, em Mateus 25, nós vamos ler um pouco Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo falando, os profetas, como o profeta Joel, o profeta Isaías, o profeta Malaquias, os profetas do Antigo Testamento estavam proferindo estas verdades que, de certa forma, nós tivemos um quadro passado que não foi do teu tempo, talvez, tivemos uma Primeira Guerra Mundial, tivemos uma Segunda Guerra Mundial, e todo mundo naquele período de conturbado, naquele período de tragédia internacional, as pessoas gritavam dizendo, será agora o tempo do fim? Será agora que o mundo vai se acabar? Será agora a tragédia final? Será agora que todo o cumprimento profético está acontecendo? E nós tivemos uma Primeira Guerra, depois tivemos um tempo de paz, depois tivemos um tempo de reconstrução, tivemos uma Segunda Guerra Mundial. E sem falar nisso, estou falando dessas duas grandes evidências, quantas outras situações aconteceram ao longo dos anos que as pessoas sempre acionadas pelo caos, ou acionada pelas notícias, muito mais hoje, ou acionada pela informação, elas determinavam que ali era o tempo do fim. Mas em nenhum momento o Senhor assim estava dizendo que era o fim, mas era um começo. Quando se fala hoje de princípio de dores, e o que foi a Primeira Guerra Mundial, e o que foi a Segunda Guerra Mundial, e o que foi as pandemias do passado, e o que foi certos lugares que a gente não tínhamos nem notícia, repito, pela notícia que nós temos hoje, conseguimos ver situações acontecendo a minuto. O que acontece agora na China, eu passo a saber minutos, às vezes segundos, dependendo da minha conexão com a notícia. Exatamente no momento que está acontecendo algo, eu posso saber e eu posso ser informado a respeito disso. Como também estas coisas vão influenciando os nossos pensamentos, vão influenciando nossas decisões. Nós tivemos agora um período extraordinário e o que nós mais vimos é o medo tomando controle, assumindo o controle das pessoas. Seja por ser contaminada, seja por viver com pessoas que estão enfermas, seja por notícias de que alguém morreu, ou seja por experiência própria de parentes tão próximos que faleceram. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. Mas nós estamos aqui para dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dizer, somos colocados e fomos colocados nesse mundo para proclamar um evangelho que chama-se Boas Novas. Um evangelho de vida, um evangelho que tem o poder de transformar o coração do homem. E aonde esse evangelho chegou, situações mundiais foram transformadas. Nós vivemos lugares no passado completamente arruinados pelo pecado, arruinados pelas trevas. Quando essa palavra chegou, ela transformou aqueles lugares isolados
Glória a Deus, hoje nós temos um mundo carente, um mundo sacudido por realidades, por tragédias, mas um mundo que está clamando pela verdade. Um mundo que está esperando que aqueles que são carregadores das boas novas proclamem a verdade como ela é. O mundo que precisa de esperança. O mundo que está precisando de uma resposta. Para nós entendermos, a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Significa isso? Significa que tudo aquilo que Deus preparou de melhor para o homem é lançado fora quando este não dá atenção ao que é a palavra de Deus e não se posiciona. Quando há muitos anos atrás eu via nos Estados Unidos, nós moramos lá durante 2 anos, e eu via certos movimentos como os tornados, os furacões, e algumas pessoas diziam: mas quando isso acontece, o povo todo se rende ao Senhor Jesus por causa do problema, e vão confessá-lo, e vão se render. Não, isso não é uma realidade. Essas coisas abalam o coração do homem, porque o homem ele está preocupado na sua existência. Ele não observa de que estas coisas são proféticas para que nós tenhamos a certeza que todas as coisas nessa terra passam. Hoje o prédio pode estar em pé, amanhã pode estar derrubado. Hoje uma cidade pode estar construída, amanhã pode estar arruinada. Hoje uma nação está em paz, mas amanhã ela pode estar em ação de guerra. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela permanece inabalável, ela é rocha eterna, ela é a pedra angular, ela é a verdade que nunca será removida por circunstâncias e por situações. Por que que eu observo? E quando eu olho para a notícia, ela pode me dizer: há uma tragédia, e amanhã ela pode dizer: foi resolvido, houve uma superação, está tudo tranquilo. E isso pode mover as minhas emoções. E uma hora eu digo: uau, a tragédia, então está tudo perdido. E amanhã eu digo: uau, agora tem solução. Tanto a tragédia como essa falsa solução, ela atinge apenas minhas emoções. Mas quando nós temos o Senhor no nosso coração, quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, as circunstâncias não são o nosso Senhor. As circunstâncias não são elas que vão me dar a direção, que vão me dar as diretrizes, que vão me colocar no ponto daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não são as tragédias que vão ditar a ordem e que vão ser aqueles que vão estabelecer a paz ou a guerra no meu coração. Mas quando os meus olhos estão voltados para a palavra, independente das circunstâncias, o meu coração está firmado. Independente dos abalos do mundo, o meu coração está firme. Diz o Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A minha firmeza não está na notícia, a minha firmeza não está se estão dizendo para mim. A Bíblia diz: quando disserem paz e segurança, quando proclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A palavra do Senhor nos garante dizendo: a paz que Deus nos dá, ela não depende de circunstâncias. É uma paz que excede todo o entendimento e ela guarda a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, ela guarda a nossa alma em Cristo Jesus, em perfeita paz. Quando os nossos olhos estão voltados para Deus, nós não nos abalamos com as circunstâncias ao nosso redor. É provável que a cidade que você está vivendo hoje, é provável que essa cidade para a qual eu estou mencionando ou falando hoje, essa mensagem está indo para Nova Friburgo. É provável que Nova Friburgo esteja passando lá no Rio de Janeiro problemas. Mas eu quero dizer, não é só Nova Friburgo. Não é somente a minha vizinhança. Nós estamos, nesse momento, falando aqui da África, da África do Sul, quantas coisas é notícia ou é má notícia a respeito da África do Sul. É o país que a pandemia está consumindo, é o país que está vendo vários saques, é o país que está tendo mortandade. E o que dizer da Europa? E o que dizer da Índia? E o que dizer da América Latina? E o que dizer dos Estados Unidos? E o que dizer do Canadá? As nações estão sendo sacudidas. Mas, na verdade, aonde está o teu coração? Aonde estão os teus olhos? Em quem nós estamos fitando?
As pessoas perguntam para mim, pastor, como é viver na África? Eu falei, em qualquer lugar do mundo. Durante um período de pandemia, quando começou a pandemia, eu e a Mildred viajamos durante um ano, exatamente o ano de todo o processo inicial da pandemia, nós viajamos durante um ano, 16 nações, proclamando a palavra, ministrando a palavra, andando de nação em nação, de país em país, de cidade em cidade, ministrando a palavra, porque as pessoas precisam ter os seus corações firmados na palavra. É isso que eu convido você. Quando nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, não é uma fuga, não é, por favor, eu quero fugir deste mundo, mas é dizendo, sim, obrigado por ser usado por ti nessa terra, obrigado por você ter me colocado aqui para proclamar o teu reino. Foi esta palavra que ele veio estabelecer. Se Jesus, sabendo ele que as coisas iam acontecer, por que ele não nos tirou do mundo? Ele disse, quando orou por nós, ele diz, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em toda e qualquer circunstância, nós temos uma promessa que diz, o Senhor é conosco. Ele está no nosso meio. Ele é o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreve quando escreve no livro de Atos, o capítulo 20, o verso 24, ele diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Sabe o que significa isso? Não importa o que me aconteça. Eu sei que eu estou firmado em uma promessa. Eu tenho um Deus comigo e minha vida não está limitada a esta terra. Eu tenho uma vida aqui, mas eu tenho certeza de uma vida eterna. Ele escreve aos Coríntios, se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso ele diz em Atos 20, 24, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que aqui eu cumpro a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Querido, há um plano de Deus. O que acontece? O que nós estamos vivendo? Um evangelho que foi pregado, um evangelho que foi mencionado de que não há problemas. Um falso evangelho. Um evangelho de que, se você aceita Jesus, acabou-se os problemas. Você não terá mais enfermidade, você não terá mais crise financeira, nunca mais você terá problema na sua vida. Este nunca foi o evangelho de Cristo. Este nunca foi o verdadeiro evangelho. Independente das circunstâncias, a promessa é que Ele é conosco. A promessa é de vida eterna. Não é uma base somente nesta vida. Enquanto estamos aqui, adoramos a Ele, glorificamos a Ele, servimos a Ele com o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa energia, com toda a nossa alegria. E se partirmos, temos uma eternidade com Ele. Ele diz, não ignore, não seja ignorante a respeito dos que dormem, em Tessalonicenses, porque nós também um dia estaremos com eles. Eles vão ressuscitar. Jesus ressuscitou, essa é a boa notícia. Jesus ressuscitou, e a morte não o venceu. Ele é a primícia, Ele é o primeiro entre todos, entre muitos. Todos nós temos a certeza da vida eterna. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Os profetas já diziam, e Deus utilizava-os para dizer, estão curando a ferida do meu povo superficialmente. Sabe o que significa isso? Que nós não estamos aqui para jogar panos quentes, que nós não estamos aqui para dizer, não, o mundo vai ser cada vez melhor. Nós estamos aqui para proclamar um evangelho verdadeiro que diz, estamos vivendo tempos difíceis e tempos mais difíceis virão, mas aqueles que servem ao Senhor estarão sendo guardados por Ele, e a morte não tem poder e domínio sobre nós, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de túmulo, é um Deus de túmulo vazio. Não é um Deus que fica na morte. Ele diz, eu não sou Deus de mortos. Ele não está falando daqueles que morrem simplesmente, mas daqueles que estão separados completamente dele, por não obedecerem a sua palavra quando aqui convida. Estamos dizendo, venha Jesus, ora vem Senhor Jesus, mas Ele não vem buscar um povo frouxo, Ele não vem buscar um povo com medo de dificuldades. Ele vem buscar um povo preparado, habilitado, porque você acha que quando nós lemos a palavra de Deus, ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes nos tempos difíceis.
couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, as botas da preparação do Evangelho. Fomos revestidos de uma armadura, e não qualquer armadura, mas a armadura de Deus. E o diabo não tem poder para vencer aqueles que estão andando com ele. Nós somos um exército que não estamos limitados a viver somente nessa terra e conquistas terrenais. Nós somos um exército daquele que veio aqui para vencer e diz, foi despojado os principados e potestades, expostos publicamente à vergonha, e Jesus, na cruz do Calvário, triunfou sobre eles. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi o fim, sim, de todo o poder das trevas. E ele ressuscitou, porque a morte não pôde controlá-lo e não pôde mantê-lo. Você serve o Deus do túmulo vazio. Você serve o Deus daquele que garante vida e vida eterna. Nós estamos dizendo, ora vem Senhor Jesus, não porque ele, vou repetir, porque ele está vindo buscar um povo frouxo. Ele está vindo buscar a sua noiva e ele vai apresentar ela, como diz a palavra, sem mancha e sem mácula. Nada pode impedir esta igreja de ser apresentada diante dele. Porque essa igreja não está aqui simplesmente para se esconder. Eu já escutei algumas notícias aí, que são notícias, as pessoas dizendo, vai ficar difícil, temos que buscar um lugar para nos esconder. Eu quero lhe dizer uma coisa. Não há lugar de refúgio e não há lugar de se esconder, a não ser no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É o único lugar de descanso. Quando nós estamos firmados em Deus, quando nossa segurança é o Senhor, quando nós estamos apoiados nele, este é o lugar de descanso. Este é o lugar de paz. Eu quero ler com você o capítulo 38 de Isaías, o verso 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livrastes da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. As dificuldades da vida e a angústia da vida, diz o profeta, me serviram para treinar a minha vida, me habilitar, me alinhar, me conduzir pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Eu queria ler mais com você o verso 22 do Salmo 55 diz, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Não importa as circunstâncias, elas são reais. O salmista Davi dizia, se um exército se acampe contra mim, se um exército se levanta contra mim, eu sei quem está comigo. Essa foi a experiência de Eliseu, quando o servo de Eliseu disse, Senhor, os inimigos estão contra nós. Ele disse, calma, calma, calma. Deus, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu cavalos e cavaleiros. E ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Queridos, a nossa certeza está na pessoa de Jesus. E por isso dizemos, Maranata. Aqui nós estamos para adorá-lo, aqui nós estamos para servi-lo. E quando não der mais para estarmos aqui, nos encontraremos com ele eternamente. Ele diz, é promessa. Eu queria ler com você isso porque isso me sacode. 1 Coríntios 15, o verso 12 ao verso 19. Deixa eu ler com você. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. E ele diz mais, porque se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, no verso 18 ele diz, e os que dormiram em Cristo perecerão. Então está tudo perdido. Se a nossa esperança, diz ele, em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que evangelho poderoso é esse? Alguns estão dizendo, Deus não me livra da morte. E o apóstolo Paulo está dizendo, a morte não é o fim. Nós servimos quem venceu a morte.
os mortos ressuscitam. Os que estão vivos serão transformados. Há uma esperança viva. Sim, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você fique pensando, pastor, então é tudo, já estamos no fim? Não, ainda estamos num processo de fim. Mas eu não sei qual é o dia que Jesus vai te buscar. Eu não sei se estaremos vivos amanhã ou não. Mas enquanto aqui estivermos, foca nele. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tenha os seus olhos voltados para Deus. Dia após dia, se você amanhecer com vida, você pode dizer, uau, este dia o Senhor fez para me alegrar e me regozijar nele. Se tiver dificuldade, você pode ler a palavra que diz, e se passar pelas provas, e se os rios vierem tentarem te submergir, e se passares pelo fogo, eu estarei com você. Queridos, em toda e qualquer circunstância, temos a promessa da presença de Deus. Ele não nos deixará sozinho. O túmulo nunca poderá nos parar, a doença nunca poderá nos parar, a morte nunca poderá nos vencer, porque nós temos um Deus que nos prometeu vida eterna. Temos um Deus que é Senhor da vida. Temos um Deus que ressuscita mortos. Pastor, mas vamos ouvindo notícias que gente está morrendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa notícia eu escuto ela desde que eu nasci. Desde que eu nasci, que a notícia que eu escuto é que tem gente morrendo. E desde que eu nasci também, a notícia que eu escuto é que tem gente nascendo. Tem gente nascendo e tem gente morrendo. Eu lamentei quando vi os meus pais falecerem. Eu lamentei quando vi meus irmãos falecerem. Eu lamentei quando vejo irmãos próximos meus sendo atingidos por acidente, ou por morte, ou epidemia. Eu trabalho em África. Eu estava trabalhando num orfanato quando eu saí com uma criança e fomos levar a criança. Eu estava tão feliz porque eu tive a oportunidade de levar algumas crianças para lanchar. E tivemos autorização da organização e com um grupo que era responsável por eles, foram comigo e nós fizemos aquele momento de alegria e comemos juntos. E uma criancinha que me marcou, bonita, bem gordinha, para mim ela estava completamente saudável, eu não sabia o caso dela. Quando eu cheguei na base, passamos mais uma semana, não vi mais aquela criança, e eu perguntei, e aonde está aquela menina? Eu disse, pastor, ela morreu a semana passada. Eu disse, como morreu? Ela tinha AIDS. E aquelas outras crianças também têm AIDS. Elas estão vivendo por um milagre. E nós não sabemos o dia que morre. Nós hoje temos um quadro mundial e a notícia se espalha. Pessoas acontecendo isso, acontecendo aquilo, acontecendo isso. É muita notícia. Mas nós temos um evangelho. Eu quero te perguntar, onde é que está a tua esperança? Onde é que está o teu coração? Quando nós dizemos, vem Senhor Jesus, nós estamos dizendo, venha ser exaltado na minha vida. Venha ser exaltado com a minha existência. Seja o seu nome glorificado. Se eu estou aqui, é porque você tem propósito. Fazem mais ou menos alguns dias, não sei se 4 ou 5 dias, eu estava descansando, dormindo à noite, quando de repente eu fiquei naquele estado de sonolência, acordado e dormindo, e me veio aquela segurança que eu iria partir. Paz, perfeita paz. E eu comecei a pensar e disse, Deus, obrigado, porque a Mildred vai ter quem cuide dela, e esse casal que nós amamos vai poder cuidar dela, e eu comecei a pensar nela. E eu estava feliz porque eu estava indo. Eu estava completamente realizado, sem dor, sem problema, sem preocupação, sem ansiedade, apenas pensando, mas a Mildred vai ficar sozinha, mas ela vai ter esse que vai cuidar dela, aquele outro, Deus vai cuidar dela, mas eu sabia que algumas pessoas ali iriam poder suportar ela, iriam poder ajudar ela. E eu estava tranquilo, e de repente, naquele momento de partida, ou poderia ser a minha partida, e quando Mildred acordasse, no outro dia, eu não estava vivo mais. Ela era viúva. Mas eu estava bem, tranquilo. Eu estava já intercedendo, era por ela, não era por mim. Aquele momento de prazer, de que eu poderia estar indo ao encontro com o meu Senhor Jesus. Minha esperança está nele. Mas naquele mesmo momento, veio aquela palavra no meu coração dizendo, não, mas ainda há um propósito de Deus para ser cumprido na minha vida. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque há 4 dias atrás, em média isso, o Senhor podia me levar, mas Ele tinha um propósito, e esse propósito ainda está caminhando. Eu não sei o dia da minha ida, mas uma coisa eu sei, Ele já marcou o dia. E a promessa dele é que Ele diz que Ele prolonga os nossos dias de vida. E a promessa dele é que Ele diz que Ele vai estar comigo até a volta dele. É que Ele vai estar comigo até eu partir para o encontro dele. E a promessa dele é que eu vou estar com Ele por toda a eternidade.
Quero que você prepare o seu coração, meu amigo. As coisas ao nosso redor e as dificuldades não são Senhor da nossa vida. Nós temos um Senhor acima de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ler com você ainda, quando o apóstolo Paulo escreve aqui ainda aos Coríntios, capítulo 15, o verso 20 e 28, ele diz: Cristo, a primícia dos que dormem. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém, verso 25, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O verso 28 diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia! Seja Jesus o rei do teu coração, governe ele a tua história. Eu sinto que Deus está dando um tempo para que nós coloquemos os nossos corações nele, nossa visão nele. Calamidades estão acontecendo, sim, mas a nossa esperança é o Senhor. Nós precisamos dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Tu és a nossa força, Tu és o nosso ânimo, Tu és a nossa fortaleza. Em Ti nós temos esperança, em Ti nós temos vigor. Quero continuar lendo para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Ele diz: regozijai-vos sempre. Será que ele não sabia que nós íamos enfrentar dificuldades? A palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Apocalipse 22, 17. Queria que você... E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É assim que ele termina Apocalipse, dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo trabalha com a noiva e prepara a noiva. Judas 24, 25 diz que Deus é poderoso para apresentá-la sem mancha e sem mácula. Não são as notícias que dizem quando ele vem. As notícias nos apontam fatos e realidades. Mas a palavra diz que o Espírito Santo, ele vai dizer para a noiva: é agora, chegou o momento, vamos juntos encontrar com o noivo. Ela vai trazer, não vai ser preciso internet, não é preciso telefone, não é preciso televisão, não é preciso pessoas gritarem na rua. O Espírito que está operando na noiva de Cristo, no remanescente, ele vai dizer, a trombeta soar, vai soar, ele vai dizer: é agora. E aí, aqueles que estão vivos serão transformados para o encontro real com o Senhor Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficam vivos, diz a palavra, estarão se encontrando com ele nos ares. Mas enquanto aqui estivermos, a palavra que nós temos aqui é que Jesus disse: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, expulsa os demônios, cura os enfermos. Queridos, nós estamos vendo milagres. Eu não sei quantas pessoas você tem notícia que morreram com essa pandemia nesta época, mas eu gostaria de perguntar: quantas pessoas que ficaram contaminadas foram milagrosamente curadas? Você tem um relatório disso? Você já ouviu em algum canal de televisão? Você já ouviu no YouTube? Ou ouviu em algum canal de comunicação dizendo quantas milhares e milhares de pessoas que foram contaminadas com o vírus foram curadas? Você já ouviu quantas pessoas não foram contaminadas? Talvez não. Talvez todo o seu foco está em 300, uma morreu, então meu foco é uma que morreu. Sim! Os meus sentimentos por aquela que morreu. Vai continuar. Eu sou um pastor, estou vivendo isso como realidade na minha vida. Mas,
Quantas estão vivendo milagrosamente? Quantas estão escapando? Quantas estão sendo curadas? Quantas milhares de pessoas não estão morrendo, mesmo depois de ter sido contaminada, porque Deus está operando milagres? Essas notícias talvez você não escuta. Eu quero dizer para você, a esperança para você. Deus tem um grande plano. Que essa conferência seja uma sacudida na sua vida, que os seus olhos estejam sendo colocados em Deus. E deixa eu te dizer para terminar. Eu não sei qual é o dia da minha partida, nem o dia da tua partida. Eu não sei o que irá acontecer amanhã no mundo. Qual é a nação que enfrentará que tipo de calamidade. Mas eu não estou apenas olhando para as Escrituras e esperando que alguma coisa aconteça. Porque a palavra de Deus veio para me alimentar, me fortalecer, me animar, me dar vigor e me dizer a verdade como ela é, porque ela é a verdade. Prepare-se. Independente das situações que você está enfrentando ou daquelas que virão, a palavra é: prepare o seu coração. Jesus está com você. Ele é a tua força. Ele é aquele que te protege. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que vai te levar em vitória. Nada aqui, nem a morte, tem a palavra final. Ele tem a palavra final. E a palavra dele é verdadeira, é fiel e verdadeira. O caminho do Senhor é fiel, o caminho do Senhor é puro, o caminho do Senhor é verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou te trazendo uma mensagem apocalíptica. Eu não estou te dando aqui relatos do que vai acontecer no mundo. Eu estou dizendo a você: há um tempo precioso para mim e para você, e este é o momento de alinhar a nossa vida com o Rei dos Reis, porque Ele está chegando para buscar os seus. Prepare o seu coração, alinhe qual é a área na sua vida que não está debaixo do governo de Deus. Qual é a área na sua vida que Ele não está governando, Ele não vai levar você pela metade. Deixa o Senhor reinar na sua vida, em toda e qualquer situação. Deixa Ele ser o Senhor da tua história, independente das circunstâncias. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em o nome do Senhor Jesus, cada pessoa que nos escuta seja sacudida pelo poder da tua palavra. Que a alegria do Senhor, o regozijo em estar na tua presença, invada os corações. E nós declaramos a bênção sobre Nova Friburgo, a bênção sobre o Rio de Janeiro, a bênção sobre a nação brasileira, a bênção sobre todas as nações da terra. Aonde tiver um santo, um homem, uma mulher, que está, ó Deus, debaixo da tua promessa, eu sei que a tua palavra é fiel. E, ó Deus, ela não volta, como diz, ela é fiel, ela foi lançada para um propósito, e ela não volta vazia, mas ela faz o que te apraz e prospera naquilo para o qual você a enviou. Glorifica o teu nome através de cada uma dessas vidas que nos escutam. Glorifica o teu nome através desta igreja. Glorifica o teu nome através da verdadeira igreja que é o corpo de Cristo na terra. Glorifica o teu nome no meio das trevas. Que a tua luz brilhe como um farol, iluminando os olhos daqueles que estão sem esperança, iluminando o coração daqueles que precisam de um conforto, iluminando o coração daqueles que precisam de uma direção. Pai, em o nome do Senhor Jesus, este é o tempo do Senhor manifestar a sua glória. No profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Senhor, no período que tantas trevas têm sido proclamada, que a tua igreja seja luz, ande na luz, viva na luz e manifeste essa luz. Nós te louvamos e te glorificamos e declaramos paz sobre o Brasil e paz sobre o coração de todas as nações daqueles que de fato e de verdade buscam o Senhor. E nós declaramos que é um tempo de salvação, que é um tempo de milagre como nunca houve na história, que é um tempo de manifestação do amor de Deus, arrependimento, de alinhamento, de conserto, de vidas prostradas aos teus pés como nunca na história. Nós te bendizemos e te glorificamos e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória e prepara a tua igreja para um encontro real contigo. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja contigo. Ele é o teu Senhor e Ele vai te conduzir de vitória em vitória e de glória em glória.
A graça e a paz seja sobre a tua vida, no nome de Jesus.